Boa tarde, galera. Meu nome é André. Estou iniciando hoje aqui uma série de videoaula do curso Code Solutions. O programa PMI, Programa de Estudo para Iniciantes, né? Hoje, galera, eu vou começar com um projeto que eu até iniciei recente, trabalhando com SQL Server e ASP.NET MVC 4.0, ok? Hoje, aqui da documentação, a gente vai entrar na parte do MVC, só que no cronograma do curso, na verdade, a gente vai entrar na parte do MVC, ok? Com SQL. Provavelmente nessa primeira videoaula eu não consiga mostrar para vocês a parte do MVC. Vai ficar um pouco muito grande a aula se eu chegar aí para essa parte. Hoje eu vou criar a parte de banco, tá? Vou mostrar para vocês aqui a especificação técnica que eu mesmo criei, né? Algo simples, rápido, na verdade, é só para ter um segmento para saber para onde a gente está indo, ok? Bom, essa é a documentação técnica aqui que eu criei, né? Simples. Eu tenho aqui o sistema, qual que é o nome do sistema, que é o Coach LT. Objetivo, eu não declarei, não coloquei nada, na verdade. Eu tenho aqui o banco e tabelas, né? O nome do banco, ele fala aqui que o nome do banco e tabelas devem seguir as nomenclaturas abaixo. Então o nome do nosso banco será DB Coach LT e terá as seguintes tabelas: TB pessoa, TB contato, TB tarefa, TB status, TB prioridade, TB log acesso, ok? E esses são os campos e tipos e obrigatoriedades que cada campo deverá ter, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu SQL Server 2014, 2012, 2014, não lembro. Ah, 2012. Bom, tem aqui o meu server, o nome do meu server é server SQL Server 2012, o usuário e a senha, ok? Eu vou deixar salvo aqui e conectar. Opa, SA. Ok, aberto aqui o nosso banco, né? O nosso servidor local. Tem aqui todas as bases que eu tenho hoje aqui, inclusive tem algumas bases que eu fiz para teste aqui, né? E tudo mais. Eu vou criar aqui uma nova base de dados, galera, né? Com o segmento da nossa documentação, ok? Então, se a gente for seguir aqui a nossa documentação técnica, desculpa. Na nossa documentação técnica, a gente vai criar o DB Coach LT, ok? Então, vamos lá. Botão direito, eu vou criar aqui não vou criar via script, tá? Vou criar pela interface mesmo, pelo wizard, que é até melhor, mais fácil e rápido também, tá? Então, venho em Databases, botão direito, New Database. Ele demora um pouquinho aqui para carregar. Nossa, essa máquina está muito lenta. Bom, ele está aparecendo aqui por trás, ele não deveria aparecer aqui na frente, mas bom, abriu aqui, tá? Então eu vou digitar aqui o nome do meu banco, né? Opa, DB Coach LT. Esse carinha aqui eu vou deixar, você seleciona aqui o usuário. Só que eu não vou selecionar o usuário, eu vou deixar o default mesmo. Poderia colocar o SA, mas às vezes é indiferente.
Se o meu usuário não tiver permissão para editar, alterar, então seria ideal que eu colocasse aqui o SA, ok? Então aqui como o usuário que eu estou logado, o default, ele é o SA mesmo, ele tem acesso para deletar, atualizar e tudo mais no banco, ok? Então, ok, informei aqui o nome do banco, vou dar ok, ele vai gerar aqui o meu banco. Oh, não foi. Bom, vamos digitar o SA só para que eu mexi aqui, ele... Oh, legal. Não, como? Não existe. Deixa eu ver. Ah, ele já criou aqui. Ele deu falha de usuário, mas ele criou aqui, não sei porquê. Bom, não temos nada de tabela aqui, tá? Ele criou aqui nossa base, criou... Tem nenhuma tabela ainda, a gente vai criar todas as tabelas. Então vamos aqui. A gente vai criar as tabelas também. Aqui pelo diagrama, database diagrama, ok? Que é mais fácil e rápido também. Se a gente for criar via script, vai demorar um pouquinho mais, um pouco mais chato. Então, ele pergunta aqui quando eu inicio o primeiro diagrama, se eu quero adicionar tabela, só que no caso eu não tenho tabela, então eu vou dar um close, fechar e vir aqui nessa query que ele abriu, adicionar nova tabela, ok? Opa, desculpa, nova tabela. Eu vou dar o nome para ela, né? Vamos ver só aqui qual tabela que a gente vai criar. Ah, que legal, tá muito estranho minha máquina, ela tá abrindo as coisas tudo por trás, as documentações. Vamos começar aqui pela tabela pessoa. Vamos começar pela tabela pessoa. Então vamos lá, botão direito, adicionar. Opa, aqui não. Nova tabela, TB pessoa. Ok. Vou adicionar aqui. Eu vou olhar os campos, né, que existe hoje na nossa documentação, especificação técnica. Então eu tenho o ID, que é um varchar de 50, é obrigatório. Eu tenho o nome. Tá, vamos aos poucos. ID. Opa, não trava. Vamos lá. Varchar de 50. Ele é obrigatório, né? Nome. Não ficou igual. O nome. Ele tem aqui 100 caracteres, tá? Um varchar de 100. Também é obrigatório. Opa. Eu tenho data cadastro, data alteração, responsável alteração, ok? Vamos lá. Então, cadastro é um date, é obrigatório também. Data alteração é um date também, não é obrigatório, tá? E o responsável alteração é um varchar de 100. Ok, esse também é obrigatório. Ok, criamos a nossa primeira tabela, tá? Vamos salvar ela, tem que salvar o diagrama aqui. Então vou dar o nome para ele de DG. Opa. Tarefa, né? DGM tarefa, ok? Vou adicionar mais uma tabela agora. Vamos ver qual a próxima tabela a gente vai adicionar. Ah, não, confundo aqui, gente, desculpa. TB contato, vamos para contato. Botão direito, nova tabela. Ah, desculpa. TB contato, ok?
Já tem uma tabela, uma outra tabela. Deixa eu só alterar aqui. Aqui mesmo. Opa. Ok, deixa só as colunas e mostrar os tipos, né? Melhor. Aqui vai ter também o ID, varchar de 50, obrigatório. Eu não lembro os demais. E-mail, ID pessoa e eu também os demais campos da outra. E-mail, varchar de 150, obrigatório. ID pessoa, varchar de 50, obrigatório também. Data, cadastro, date, obrigatório. Data, alteração, date, não obrigatório. E o responsável, alteração. Varchar de 50, de 100, né? Esse também é obrigatório, ok? Tá? Salvo. Ele pergunta, eu dou um... cancela. Opa, desculpa. Vou dar um salvar aqui, né? Ele pergunta se eu quero salvar a tabela contato, que é a tabela que teve alteração, ok? Eu dou um yes, salvo. Ok. Vou alterar o modelo da tabela aqui também. E vamos criar uma nova tabela. New table, tb status. Deixa eu só confirmar quais campos. TB status tem ID e descrição. Os dois são baixados de 50, são obrigatórios. Vamos lá. ID baixado de 50, são obrigatórios. Deixa eu ver. Descrição. Descrição, varchar de 50 também, obrigatório, tá? Só esses três. Como essas tabelas aqui, elas não são tabelas que vai ficar sendo inserindo, que vai ficar, nossa, enrolei. Que irão ficar sendo atualizadas sempre, então não vou ter data de cadastro, data de alteração. Nem responsável, porque essa data de cadastro, alteração e responsável é mais para log mesmo, tá? Então eu só vou ter o ID e a descrição. Deixar ela como mostrar só as colunas. Salvar, ele pergunta se eu quero salvar o meu diagrama tabela status, né, atualizar ela. Dou um yes, salvei. Agora nós vamos adicionar uma nova tabela, prioridade. Também só temos, ó, se a gente for na especificação técnica, só temos ID e descrição, né, os dois são varchados de 50 e obrigatórios também, ok? Varchado de 50, obrigatório, descrição, varchado de 50 e obrigatório. Seguinte, a gente adicionou uma, vamos adicionar outra já e depois a gente salva tudo no final. Só ver. Temos mais uma tabela de tarefa e uma tabela de log acesso. Vamos adicionar logo essa tabela de log acesso, que tem ID pessoa e data acesso. Botão direito, nova tabela, tb log acesso. ID, varchar de 50, obrigatório. ID pessoa, varchar de 50, obrigatório também. Data acesso, varchar de 50. Não, desculpa, é date. E obrigatório também, ok? Bom, já temos duas tabelas com alteração criadas que não foram salvas ainda. Como que eu sei que elas não foram salvas? Cada tabela que foi criada que não foi salva ainda, ela tem um asterisco aqui, ó. Então eu tenho log acesso e a prioridade, tá?
Vamos adicionar mais uma e última, né? É a nossa tabela tarefa. Botão direito, nova tabela, TB tarefa, ok? Ela tem o ID. Opa. Vai achar de 5. Opa. De 50. Não recordo os demais, vamos ver. Ela tem descrição, ID prioridade, ID status. Vamos lá. Ó, descrição, vai achar de 800, obrigatório, ID prioridade, ID status. Então, vai achar 800, obrigatório, ID prioridade, vai achar de 50, obrigatório, ID status, vai achar de 50. Galera, eu tô lembrando agora que faltou um campo aqui nessa especificação, tá? Eu vou adicionar aqui agora. Peço desculpa a vocês não ter falta. O campo que falta é o ID pessoa, tá? Por que falta esse campo? Só copiar aqui para mais fácil, já tá pronto. Esse campo é o campo que vai ter relacionamento com a tabela pessoa, né? Deixa eu só salvar a documentação. Vamos lá. Então, ID pessoa vai achar de 50, também obrigatório, né? Porque para mim ter uma tarefa, eu preciso ter uma pessoa cadastrada, ok? Falta... Data cadastro, data alteração, data finalização. Data finalização e data alteração não são obrigatórias, demais sim. É date, obrigatório, alteração, date, não obrigatório, opa, data, finalização, é date, também não obrigatório, o responsável sim é obrigatório, vai achar de 50, obrigatório. Vamos só confirmar se está tudo ok. Vai achar de 100, tá certo. Opa, vamos alterar aqui. Eu vou achar de 100. Beleza, ID, descrição, ID prioridade, ID status, ID pessoa, data cadastro, data alteração, data finalização, ok? Bom, vamos finalizar salvar essas tabelas que a gente acabou de criar, né? Vamos lá, salvar. Ele pergunta, ó, todas as tabelas que foram feitas a alteração, que é tabela tarefa, log acesso e prioridade, ele pergunta se eu quero salvar. Sim, eu vou salvar. Ok, salvei. Agora eu vou organizar o meu diagrama. Organizou muito bagunçado. Vamos organizar na mão mesmo, vai. Tá. Depois de criado, galera, a gente vai agora relacionar as tabelas, tá? Vou salvar aqui o nosso relacionamento, ok? Eu vou relacionar para que não haja duplicidade de dados, né? E para nossa base também ter integridade, né? É bem bacana. Então, ok, vamos começar pela tabela de pessoa. Eu só esqueci aqui de setar as chaves primárias, né? Eu vou só marcar aqui, eu vou selecionar todos
e vou marcar o ID como chave primária para todo mundo, ok? Uma chave primária, ele vai identificar que esse campo é sempre idêntico, idêntico não, desculpa, é sempre único, ele nunca pode duplicar uma chave primária, tá? Então, ok, alterei aqui, é só o botão direito em cima do campo que você vai adicionar, botão direito, set primary key, ok? Adicionou, não é esse? Ah, então eu vou remover, eu venho e removo, ok? Tá bom, salvei, adicionei, salvei. Ele pergunta se eu quero salvar as alterações de todas essas tabelas, né? Ok, salvei. Agora vamos fazer o relacionamento. Para mim ter um contato, eu vou começar aqui pelo pessoa, tá? Para mim ter um contato, eu preciso ter uma pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar da tabela pessoa o campo ID da tabela pessoa e arrastar para a tabela contato no ID pessoa. O que eu estou fazendo aqui? Para mim ter um contato, eu preciso ter uma pessoa cadastrada. Então eu vou pegar aqui a primary key da tabela pessoa, que é o ID, e vou colocar na tabela e vou fazer uma foreign key na tabela contato, tá? No ID pessoa. Vamos lá. Eu só vou setar, não vou mexer aqui. Então eu tá aqui, eu tenho uma alteração, já relacionei a minha tabela contato com a minha tabela pessoa, certo? Se eu for inserir um contato sem ter uma pessoa cadastrada, ele vai me reclamar falando que eu não tenho relacionamento. Deixa eu só salvar e vamos fazer esse teste, tá? Então, ó, no nosso banco aqui, ele não apareceu aqui ainda, as tabelas que a gente criou. Só que se eu vir aqui e dar um refresh, ele vai atualizar, ó. Olha que legal, tá aqui nossas tabelas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar adicionar um contato primeiro antes de adicionar uma pessoa. Eu não tenho pessoa ainda. Não vou adicionar pelo ident. Eu vou criar aqui uma nova new query, né? Vou adicionar na mão que tá melhor, já vai pegando um aceitinho legal, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou falar qual banco que eu quero usar. DB Corte LT, ok? Vou só dar F5 para ele ver que eu vou usar esse banco. Ok, beleza. Agora vamos fazer o seguinte: insert into na tabela contato, abre e fecha parênteses, values, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, na tabela contato, eu vou adicionar os seguintes campos: ID, e-mail, data de cadastro. Fica até mais fácil eu abrir aqui e ver as minhas colunas, não pra gente ficar perdendo tempo tentando pensar aqui, tá? Vamos lá. Organizar aqui, que eu acho até melhor, acho mais bacana trabalhar organizado. Então eu tenho aqui uma primary key, que é um ID, um e-mail, um ID pessoa, uma data de cadastro, uma data de alteração, que não é obrigatório, e um responsável alteração, ok? Então vamos lá. Ok. Tá. Primeiro, vou adicionar o ID. Vou adicionar um aqui só para a gente testar. Galera, eu não coloquei esse ID identity para ele gerar auto-increment, para ele gerar automático. Por quê? Porque quando eu chegar na programação, lá no .NET, eu vou explicar para vocês o porquê, tá? É que eu vou gerar um guide, né, um ID, e depois eu explico o porquê desse guide, tá bom? Vamos dar continuidade. Por enquanto a gente vai inserindo na mão mesmo. Então vamos um e-mail, andré.coxa@cortsolutions.com.br. Opa. Vamos adicionar um ID pessoa. Não temos o ID 1, né? Ele vai me dar problema. Se eu deixar sem... Opa, eu nem coloquei ele aqui, ó. Então não vou colocar aqui, tá? Então vamos colocar direto a data.
Para a gente adicionar uma data no banco, para a gente pegar a data do server, a gente faz o seguinte, ó, get date, tá? A gente vai pegar a data do server e depois a gente vai adicionar o responsável, tá ok? Vou colocar aqui André, ok. Tá, vamos tentar inserir esse cara. Ó, ele vai reclamar aqui, ele vai falar o seguinte, ó, não tem como inserir porque na tabela pessoa ele não existe esse ID pessoa, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que insert into tb pessoa values contribute. Vamos lá. Vamos abrir a tabela pessoa aqui para a gente ver quais os campos que a gente precisa inserir, né? Então eu vou ter que inserir aqui ID, nome, data de cadastro e responsável alteração, né, que são obrigatórios. Ok. Agora vamos inserir o ID 1, o nome André Rodrigues Corte. Vamos inserir a data de cadastro. Então get date e o responsável André. Assim mesmo. Beleza? Então vamos lá. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir primeiro na tabela pessoa, depois a gente vai pegar o ID, o ID 1. Opa, estou esquecendo de adicionar aqui, vamos adicionar, né? Pessoa, e aqui a gente também tem que adicionar ele, ó, antes da data. Lembrando, gente, que a mesma sequência que eu adicionar aqui, eu tenho que adicionar as informações aqui, tá? Se eu adicionei aqui ID, eu tenho que adicionar o ID aqui. Se eu adicionei o e-mail em segundo, eu tenho que adicionar o e-mail no segundo, tá? Ele vai seguir essa mesma sequência aqui para fazer o insert. Esses aqui são os valores que vão inserir em cada campo desse aqui. Então vamos lá, o ID 1, né? Ou a gente pode fazer isso aqui também, ó. Vou declarar uma arroba id pessoa vai achar 100 igual a 1000, tá? E aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou dar um select select de pessoa é igual identity. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, estou falando que o ID pessoa aqui vai ser igual ao último ID, esse identity aqui, ele pega o último ID inserido nessa tabela pessoa aqui, ó. É a tabela que está acima dele, então eu vou dar um select nessa tabela, eu vou pegar o último ID que foi inserido nessa tabela. O SQL Server ele tem uma tabela de log que fica salvo todos os últimos registros inseridos. Então esse identity aqui ele vai retornar para mim o último cara inserido, tá? Então vamos lá. Peguei esse cara, eu vou falar aqui o seguinte, ó, que o ID pessoa aqui vai ser igual a esse ID aqui, tá? Então, ok. Eu poderia muito bem vir aqui e colocar na mão, mas é mais legal a gente pegar e inserir dessa forma, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos dar um F5 para executar, ou então vir aqui em executar. Opa! Deu erro aqui. Não consigo pegar. Vamos fazer o seguinte. Não. Bom, vamos adicionar na mão por enquanto. Depois a gente vê o que esse erro. Vamos lá. Olha que legal. Ele veio aqui e inseriu, né? Ele inseriu na tabela, na primeira tabela, que é a tabela de pessoa, e na segunda tabela de contato, ok? Eu vou dar um select aqui para a gente ver. Select asterisco from tb pessoa. Vou dar o nome para ela de P e vou fazer um inner com contato, tá?
inner joy, db contato, vou dar o nome para ela de C, aonde C ponto id pessoa é igual a p ponto id. O que eu estou fazendo aqui, o joy, ele vai pegar o seguinte, ó, ele vai na tabela pessoa, ele vai dar um select na tabela pessoa e pegar o id da pessoa, e na tabela contato ele vai me retornar também aonde aquele id pessoa foi igual, se esse id pessoa, desculpa, enrolei. Se esse id pessoa existir na tabela contato, ele vai me retornar esse id. Então vamos fazer o where, não vamos fazer o where não, vamos só dar um select. Olha que legal, ele me trouxe aqui André, né? A data de cadastro, a data de alteração está nula que a gente não mandou. O ID da pessoa. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente se achar. Até aqui, gente, são as informações da tabela pessoa, tá? Aqui ele está iniciando as informações da tabela contato. O que eu faço para saber, para mim saber, para não ficar perdido? Eu posso fazer isso aqui, ó. p.id as id pessoa. Opa. id, vírgula, p ponto, nome, pode colocar aqui, pessoa, p, de pessoa já tá bom, vou mencionar do C agora, que é do contato, é e-mail, tá? Então eu vou dar um select e trazer esses carinhas aqui só. Então eu tenho aqui o ID da pessoa, o nome daquela pessoa que foi inserido e o e-mail dela, tá? Se eu quisesse pegar aqui também o ID da tabela contato, eu posso também. É só vir aqui, da mesma forma que a gente fez para a pessoa, e adicionar aqui, ó, o e-mail, né, também, c.id. E aí o que eu vou fazer? Eu dou, para mim saber quem é ID de quem, as ID contato. Aí eu sei que eu tenho aqui um ID de pessoa. Opa, desculpa. É que eu não selecionei, ele me deu um errinho aqui. De que ele está falando que já existe esses IDs que eu tentei inserir aqui, ó, ele já existe. Então vamos comentar aqui só para não dar erro de novo. Eu tentei inserir novamente o mesmo ID. E como eu falei para vocês, ele não me deixa inserir dois ID duplicados, né, porque são primary key. Ele não vai me deixar inserir duplicado, ok? Vamos lá, F5 ou executar. E aqui, ó, ele me trouxe o ID pessoa, o ID, o nome, o e-mail e o ID contato. Eu poderia ter aqui também, ó, o seguinte. Para o ID pessoa, eu poderia ter o ID contato 2. Olha que legal. Ó, eu tenho o ID contato 2, que também que também é relacionado ao ID pessoa 1. Então, para a pessoa 1, para André, eu tenho dois contatos. Eu tenho aqui contato 1 e 2, ó. Legal. Então, isso é o legal do integridade do relacionamento das nossas tabelas, né? Integrar aqui, relacionar nossas tabelas e ter mais integridade da nossa base, tá? Bom, gente, nossa aula já está aqui com 34 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só inserir as informações aqui em algumas tabelas e em seguida fazer o relacionamento aqui, só para a gente não ficar muito comprido, muito longa essa aula, né? Então vamos lá. Eu vou inserir algumas informações aqui que eu sei que eu vou ter, que vai ser na mão as informações dessa tabela status e da tabela prioridade, tá? Então vamos vir aqui. Insert, into, tb, status é igual. Opa, estamos inserindo, desculpa. Velho.
Vamos inserir aqui também. Nós vamos inserir aqui alguns status. Quais são esses status? ID, descrição, opa, e vamos adicionar aqui o seguinte: ID 1, 2, 3, vírgula, tá. Vamos aqui, o ID 1 vai ser o que? Iniciado. Iniciado. Uma tarefa, né? Vamos ter não iniciado em andamento. Pausada. Finalizado. Então a gente vai ter aqui os seguintes status, né? Iniciada, não iniciada, em andamento, pausada e finalizada, ok? É só a gente selecionar aqui e inserir esses caras, tá? Ó, cada uma tem um ID diferente. O ID 1 vai ser iniciada, o ID 2 vai ser não iniciada, o 3 em andamento, o 4 pausada e o 5 finalizado, ok? Vamos dar F5. Que legal, inserir aqui nossos 5 carinhas, beleza? Agora a gente vai copiar um desses aqui, só para não ter que ficar digitando, e inserir na tabela prioridade. Vamos lá. TB prioridade. Que também vai ter os mesmos campos, ID e descrição. Só vou adicionar mais dois aqui. É 1, 2 e 3. Vai ser o primeiro alta, média e baixa, beleza? Então tem aqui essas três prioridades, que é alta, média e baixa. Bacana? Vamos inserir. Ok, inserido. Agora se a gente der um select aqui na tabela prioridade, ó, select, opa, com tb underline, prioridade. Seleciona. No F5 tá aqui, ó, nossos campos, nossos carinhas foram inseridos, legal? Vamos fazer a mesma coisa para o status, só para tirar, para desencargo, né? TB status. Legal, então nós temos aqui as prioridades alta, média e baixa, os status iniciada, não iniciada, em andamento, pausada e finalizada. Bacana? Legal. Agora a gente só vai relacionar aqui, né, para finalizar essa aula, legal? Então é o seguinte, toda vez, essa tabela de log de acesso, toda vez que o participante for logar na aplicação, ele vai salvar um log aqui, tá? Ele vai salvar o ID do usuário e a data de acesso, tá? O ID do responsável e a data de acesso. Então vamos lá. Eu vou relacionar o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Para mim ter uma tarefa, galera, eu preciso ter, primeira coisa, para mim ter uma tarefa eu preciso ter uma pessoa, tá? Então vamos fazer o seguinte, para mim ter uma tarefa eu preciso ter uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na tabela pessoa o ID e arrastar para a tabela tarefa, jogar no ID pessoa, certo? Então eu tenho aqui a primary key da tabela pessoa, aí eu tenho o ID, e tenho aqui na tabela, eu tenho uma foreign key da tabela tarefa, que é o ID pessoa, legal? Vamos dar OK? Ok, ele relacionou aqui, ó. Para mim ter uma tarefa, também tem que ter uma prioridade, tá? Então vamos lá. É mesma coisa da pessoa, tá? Eu venho em prioridade e adiciono e solto aqui no ID prioridade.
Eu dou OK, ó. Você tem que prestar atenção aqui nas tabelas e os IDs que a gente está selecionando e os campos que a gente está selecionando para ser primary key e foreign key, legal? Na tabela prioridade eu quero o ID, na tabela tarefa eu quero o ID prioridade, legal? Dá OK, salva. Também, para mim ter uma tarefa, eu tenho que ter um status também. Então, ID status e venho na tabela tarefa, ID status. OK, tabela status, o ID, na tabela tarefa, o ID status. Legal? OK, salva. Ok, vamos salvar aqui o nosso relacionamento. Ele pergunta quais as tabelas que eu alterei e pergunta se eu desejo realmente salvar. Legal, vou salvar. Legal. Outra coisa é na tabela de log. Para nós ter um log, eu preciso ter uma pessoa. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu for logar no sistema, eu vou ter que salvar um log. Mas para mim salvar um log, eu preciso ter uma pessoa. Então vamos lá. ID pessoa e solto no ID pessoa log da tabela log. Então na primary key é a pessoa. Tenho aqui o ID. Eu tenho a foreign key, a minha tabela log, acesso e o ID pessoa. Dou OK, salvo. E está feito o nosso relacionamento. Legal? Então, galera, aqui eu tenho uma certa regrinha aqui. Eu não vou conseguir inserir... Opa, só organizei aqui. Eu não vou conseguir inserir em todas as tabelas sem uma sequência, tá? Eu tenho que ter... Primeira coisa que eu vou ter que ter, para mim inserir uma tarefa, eu preciso ter prioridade e status. Para me inserir uma pessoa, eu não preciso ter ninguém, não preciso ter nada, então é fácil. É a única pessoa, eu vou inserir uma pessoa, não tem problema, eu vou lá, só informo o meu e-mail e salvo essa pessoa. Para me inserir uma tarefa, eu preciso ter uma pessoa, uma prioridade e um status. Para me inserir um log, eu preciso ter uma pessoa. Para me inserir um contato, eu preciso ter uma pessoa. Então a gente vê que tudo aqui está em volta da pessoa, né? Tudo corre aqui para a pessoa, né? Legal. Então, só salvar aqui nossa alteração. Está criado aqui o nosso diagrama, né? Depois eu vou salvar esse diagrama, mandar para vocês tudo certinho, legal? Então, galera, por hoje eu estou encerrando aqui a nossa primeira videoaula, tá? Não vai ficar muito longa e aí o pessoal acaba nem assistindo, porque nem todo mundo tem tempo, tem 40 minutos, 1 hora por dia, né, para ficar assistindo a aula assim, né? A gente tem muitas coisas para fazer. A gente que é do mundo do desenvolvimento, eu sei muito bem como que é isso, e vocês que estão iniciando agora, logo logo também saberão, tá? Então, galera, um forte abraço. Eu deixo aqui o meu contato, tá? Deixa eu só abrir aqui, documentação. Opa. Eu vou deixar sempre o meu contato aqui no finalzinho da aula, né? Caso vocês tenham dúvida, só mandar um e-mail, chama via Skype, no grupo de estudos também, ó, né? Tá aqui o meu contato. Se inscreve lá no nosso site do curso, tá? É legal para a gente ter um controle aí de quantas pessoas estão participando do nosso curso, quem está gostando. E logo logo vou estar disponibilizando isso também no YouTube para que todos vocês tenham acesso. Se vocês gostarem, peço que compartilhem, divulguem e dê um joinha lá também, né, porque ajuda pra caramba aí o nosso grupo a crescer, tá? E dúvidas, se quiserem postar no grupo, o grupo lá no Facebook é o curso Code Solutions, tá? É só procurar lá que vocês vão achar. Dúvidas, podem passar no grupo. Não tenho um problema, vergonha de essa dúvida, será que... Não tenho vergonha, tá? Pode postar qualquer dúvida, principalmente o pessoal que está iniciando aí, né? Eu já fui iniciante com vocês um dia e sei muito bem que não é nada fácil, tá? Então, estou aí disponível. Durante o dia é um pouco difícil responder, porque às vezes está na correria e não dá. Mas à noite aí eu sempre tiro aí 1 horinha, meia horinha para responder aí as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, um forte abraço
Bom final de semana para vocês. E na próxima semana a gente tem mais uma videoaula aí, tá? Abraço, tchau.